Tem mais uma notícia. O Centrão tem oficializado o rompimento com o governo, com a expulsão de alguns políticos que decidiram se manter na base aliada do Planalto. Desta vez, o União Brasil expulsou do partido o deputado e ministro do Turismo Celso Sabino, depois de ele descumprir um prazo para a saída da pasta. Os dirigentes entenderam que Sabino cometeu infidelidade partidária ao desrespeitar uma ordem e permanecer à frente do ministério. O político reagiu à expulsão, afirmando ter ficha limpa e que só permaneceu no governo por considerar ser o melhor projeto para o Brasil. Chamar os nossos comentaristas. Você, Luiz Felipe Dávila, a situação que envolve Celso Sabino, fora do União Brasil. O partido lá atrás tinha determinado, a saída dos seus integrantes do governo em um prazo de 24 horas. No caso de Celso Sabino, ele optou em não sair. E aí o partido demorou um pouco mais para oficializar essa expulsão, Dávila. Vou pedir uma introdução ao seu próprio comentário. 45 segundos, Dávila. Demorou muito para a expulsão acontecer, Caniato. Afinal de contas, Celso Sabino disse que o melhor projeto é o de Lula. União Brasil não acha isso. Quando há esta divergência de postura, é melhor se retirar. Pois é, muitos se perguntam, Bom, por que lá atrás um político se alinhava àquilo que defende o partido e no estalar de dedos ele passa a se dedicar tanto àquele governo que ele nem se mostrava muito apaixonado ou pelo menos convicto de que aquelas eram as melhores atitudes sendo tomadas pelo líder. Enfim, eu vou receber a Rede Jovem Pan, daí o Dávila discorre sobre essa situação que envolve os políticos. Você que acompanha a programação da Jovem Pan, muito obrigado pela preferência. Programa Os Pingos nos Is, os partidos do Centrão que oficializaram a saída do governo, o desembarque do governo, e aí esses partidos pediram que os integrantes de pastas, ministérios, autarquias, empresas públicas saíssem da administração. Alguns políticos optaram em não fazer esse desembarque, No caso, Celso Sabino fez isso, ministro, que decidiu abraçar o projeto do governo e aí foi expulso do União Brasil. Há um cálculo feito por esses políticos que optam em continuar no governo, Dávila? Qual é um acordo prévio em relação à possível reeleição de Lula? Deve ser? Caniato, o cálculo prévio é de acordo à sua realidade política no estado no qual você disputa a eleição. No caso de Celso Sabino, é fundamental pertencer ao governo, não importa se ele é o PT ou o governo Bolsonaro. Afinal de contas, Celso Sabino era aliado de Bolsonaro, agora é aliado de PT. Ele está sempre do lado do governo. Afinal de contas, é o governo que distribui cheques e benefícios para quase metade da população. Isso, em vários estados brasileiros, garante a reeleição de parlamentares. Celso Sabino está num estado que depende demais da verba do governo para se reeleger. Já o seu partido, União Brasil, optou por deixar o governo e se tornar independente, olhando um pouco para os ventos em 2026, se vão soprar para a oposição ou para o governo, e decidir o futuro lá na frente. No momento, é a hora de olhar para ver o que vai acontecer. Essa é a atitude do União Brasil. Como Celso Sabino desafiou a postura do partido, restou-lhe a porta da saída. O Celso Sabino ignorou a decisão da sigla, e decidiu permanecer no governo, e isso reforçou inclusive o meme, Ao invés de União Brasil, Desunião Brasil. Você, Mota, algo que acontece em alguns casos, E são políticos muitas vezes que até trocam de cor, Estavam vestindo verde e amarelo e nesse caso agora vestindo vermelho. Só quem já foi ministro é que conhece a sensação, de ser chamado senhor ministro. Inclusive, quem exerce o cargo de ministro uma vez continua sendo chamado de ministro para o resto da vida, não perde nunca o cargo. Eu acho que a consequência negativa da expulsão do ministro do União Brasil é nenhuma. Pelo contrário,
O ministro é deputado federal, né, licenciado. Quando um deputado resolve mudar de partido, ele encheu o saco desse partido, quero ir para outro. Não pode, só se o partido der permissão. Se ele mudar sem permissão, ele perde o mandato, a não ser que ele seja expulso do partido. Aí o deputado pode tranquilamente, como o ministro agora pode, se filiar a um outro partido qualquer. Ou seja, caiu para cima, Kriegner. Exatamente. Agora, para ele, para os interesses eleitorais que ele tem para 2026, ele saiu ganhando, permanece fiel ao presidente Lula e ao cálculo que ele faz de que essa fidelidade vai render para ele mais votos lá na frente do que ser fiel ao partido. O que denuncia mais uma vez, não é novidade para ninguém, a crise que nós temos na questão de sistema partidário do nosso país. Esses partidos que são tão grandes, tão numerosos e que não representam nenhuma pauta ideológica específica. Nós não temos 35 ou até 37, considerando 36, variações de ideologias no nosso país. Nós temos repartições, as divisões que vão acontecendo. Uma vez saiu um levantamento de que se fossem aprovados todos os partidos que estão em processo de aprovação na Justiça Eleitoral, o Brasil teria amanhã 77 partidos. Ou seja, parece que existe uma vontade, um desejo cada vez maior de criar o seu próprio partido para ter ali seu poder e poder mandar mais, né? E construir ali de baixo. E isso é escandaloso. E aí a gente vê, o erro é do ministro em desobedecer o partido, depende do ponto de vista. Agora, que o erro foi do partido em embarcar no governo do presidente Lula, isso com certeza, porque o partido União Brasil não tem uma agenda semelhante àquela proposta pelo governo Lula. E essa agenda foi casada por interesses. Resta saber os outros cargos que foram negociados, aqueles outros que entraram, né? Hoje em dia, um outro sintoma de crise é que para um parlamentar já não é mais tão interessante ocupar a cadeira de ministro, já que ele tem tanta emenda disponível no seu próprio gabinete, que ele tem ali 100% de autonomia para poder decidir para onde vão essas emendas, a cadeira de ministro, dependendo da pasta, já não é tão interessante assim como era lá atrás. Nesse sentido, você teve até um desembarque, uma facilidade maior de acontecer o desembarque. Então eu vejo isso como uma denúncia da crise. Não dá para a gente julgar o Sabino pela infidelidade partidária, dá para nós criticarmos o partido por ter embarcado no governo Lula, mas o saldo positivo é que nós vemos agora quem é quem. Aqueles que mudam de lado uma vez lá no passado vão mudar no futuro e são pessoas que não são guiadas e partidos que não são guiados por convicções, mas sim por oportunidade. Pois é, na esteira do que disse o Kriegner, Dávila, qual é o exercício que a gente deve fazer? Caminhamos para qual modelo? Você acha que certamente haverá uma fusão de partidos? A tendência aqui no Brasil a gente observe uma diminuição no número de partidos, Dávila? Com certeza os partidos vão diminuir por causa da cláusula de barreira. A cada eleição ela cresce mais. Agora nós vamos para 2,5% e na 2030 nós vamos chegar a 3%. Ou seja, os partidos que não obtiverem 3% dos votos nacionais em pelo menos 13 estados não vão ter representação no Congresso. E antecipando esse aumento da cláusula de barreira, as fusões, as federações já estão ocorrendo, com partidos com medo de perder o seu protagonismo. Então, isso tem muito mais a ver com a cláusula de barreira. Gilberto Kassab, presidente do PSD, já disse em entrevista, inclusive aqui no meu programa Entrevista ao Dávila, que gostaria de ver o fim das coligações majoritárias também. Ou seja, o candidato que não apresentar um candidato para os cargos majoritários não vai poder mais coligar também. Então, não só é o fim das coligações proporcionais que ajudavam as pequenas legendas, como futuramente podemos ter o fim das coligações majoritárias. Então, isso vai enxugar o número de partidos. Agora, o problema, Caniato, ainda hoje no Brasil, é que existem dois Brasis. É o Brasil que vive de cheque especial do governo, de subsídio, e existe o Brasil que trabalha, empreende, investe, e este é outro Brasil. Então, o Brasil que empreende, trabalha e investe quer ver o Estado diminuir de tamanho, quer desregulamentação, quer abertura econômica. E o outro quer
sorver cada vez mais dinheiro desse Brasil que trabalha para ficar sustentando o benefício. E alguns estados brasileiros, este cheque do governo pesa mais do que aquele de incentivo à iniciativa privada. E os candidatos, dentro dessas agremiações do Centrão, olham de acordo com a realidade. E esses partidos, candidato, fazem vista grossas. Por quê? Porque eles querem eleger o maior número de parlamentares para ter o maior recurso do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, é assim mesmo. Nesses partidos não tem muito ideologia, é a realidade local que determina a ação política e eleitoral de cada candidato. Infelizmente, isto eu não vejo terminando no Brasil, nem com cláusula de barreira aumentando.